partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Olá, boa tarde a você que sintoniza conosco na TV Mundo Maior e na rede Boa Nova de Rádio, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Com muita alegria em nossos corações, estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus. Programa que vai ao ar toda quinta-feira, às 16 horas. Então não deixe de deixar um lembrete no seu celular, de deixar o seu joinha, o seu sininho no YouTube para te lembrar e de convidar amigos também para participarem quinta-feira às 16 horas na TV Mundo Maior e também na Rádio Boa Nova. Eu sou Caio Ismael, estou aqui com muita alegria, mais uma vez como apresentador convidado, tendo a oportunidade de fazer essa apresentação, essa breve apresentação. Então agradeço a irmã Eliana por esse convite, a FEAL também por essa oportunidade, e vamos aqui aos pouquinhos aprendendo a fazer essa breve apresentação e aprendendo com os conteúdos que a irmã traz semanalmente para nós também. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se essa é a primeira vez que estamos alcançando, saiba que é possível mandar perguntas, dúvidas, comentários para o WhatsApp 11 99643 3827. Também deixar aqui o nosso muito obrigado a todo o backstage que faz com que essa live, com que esse programa chegue aos nossos lares, aos nossos celulares, e realmente dão todo o suporte técnico para que aconteça o programa. Bom, hoje o tema que será tratado é a fé e o propósito sobre a vitória sobre o egoísmo, que a irmã vai trazer esse tema para debatermos, para comentarmos, debatermos não, né, para que ela traz esse ensinamento para a gente, e vamos ver o que ela tem para nos ensinar nesse tema, a fé. Mas antes disso, você que está chegando, não deixe de nos acompanhar no portal mundomaior.com.br, no YouTube, no Instagram, para fazer esse programa chegar ao máximo de número de pessoas possíveis. Compartilhe com seus amigos esse tema tão importante sobre a fé. Bom, vamos então. Boa tarde, Mariana, e estou com muita fé de aprender hoje um pouquinho mais sobre como ter fé, né? Como realmente construir esse sentimento em nós, da fé. Boa tarde, irmã. Caminhando com Jesus, mais um encontro cheio de esperança para nós que preparamos o tema e um encontro também cheio de esperança para você que nos assiste. Você que entra no portal Mundo Maior, em toda essa relação falada por Caio Ismael, o apresentador de hoje, que tem nos acompanhado no Caminhando com Jesus. Qual é importante caminhar com ele? E caminhar com ele é ir ponderando sobre suas falas, olhando para os inúmeros comentários sobre os mais diversos olhares e pontos de vista sobre o mesmo assunto. Nós estamos no mês de novembro trazendo o tema da fé. Falamos da fé de inúmeras formas. Aqui a gente vai fazendo uns apontamentos para você poder até assistir os outros programas, fazer desses encontros como sugestão, um estudo pessoal. Nós começamos falando da fé, dia 7 de novembro, Caminhando com Jesus, a descoberta mais feliz de Paulo. Né? A gente falou, e Paulo descobre a fé, assim, que move montanhas, a fé que fez ele ter força. A gente falou em 7 de 11, na primeira semana. Terminamos 31/10, aí em novembro. Aí, segundo, depois do dia 7, o dia 14, novamente, nós falamos do propósito da fé, foi muito bonito. Nós localizamos, falamos de Moisés, de Elias, Paulo de novo, os apóstolos dos gentios, e citamos Timóteo, o jovem discípulo também. No dia 21 de novembro, fé e esperança. E falamos dessa relação, de quanto a fé descansa na esperança.
E fé e esperança, ela, né, está dentro do verbo esperançar, também localizamos isso, que tem estado na mídia de forma muito bonita, a conjugação do verbo substantivo, né, da substância abstrata, da fé, em um verbo que anda sobre as águas. Quando a gente conjuga, significa conjugar, né? Conjugar é dar a movimento, a ação. Né? O presente, eu esperanço, eu vou esperançar, né? Esperançarei no futuro, esperancei no passado, enfim, torna uma substância que é a fé profunda em um verbo de atuação. Falamos no dia 21/11. No dia 28, nós falamos então do que é preciso para que a fé seja fé. Falamos de Hebreus 11, o legado da esperança, novamente. Falamos da fé com aquela tradução bonita, que é a paixão pelo possível. Trouxemos aí essa definição muito linda. E agora, entrando aí, nós falamos dia 5/12, agora semana passada. Vocês ouviram a semana passada, né? Com a Ana Ariel foi feita a gravação, Caminhando com Jesus, né? Porque Pedro afundou. Nós trouxemos, então, nesse momento, a busca de Pedro, né? A relação de Pedro com a fé. Também trouxemos alguns conceitos importantes, como o do encontro com a nossa self, o nosso ser, o nosso ser em si mesmo. É diferente do eu, do ego. A gente foi caminhando por aí bem bonitamente. Então, se você nos encontrou hoje, volte, porque isso aqui é muito importante. A Ana Ariel até fala de uma coisa bem bonita, dizendo que a gente fica fazendo a selfie, né? Deixa eu fazer uma selfie de mim. Ou do grupo, né? Você põe no alto, né, o celular e tira, né? Ou então de você mesmo, seu rosto, da sua face. Mas é você de fora fazendo isso. E você olha para você de fora. Então, a selfie, o selfie, né, o estado da selfie, o encontro com o seu ser superior, é a alma, o espírito, segundo as escolas mais antigas das ciências iniciáticas, no sentido da descoberta do espírito. Falamos da escola de Alexandria, né, que trouxe todos esses dados tão importantes, que depois foi se espalhando aí até os tempos atuais, com o colegiado dos terapeutas. O que é encontrar esse estado da alma unida ao todo? E aí vem o amor de Deus, aí vem a nossa concepção de amor. Através desta compreensão, deste ser em mim, de que eu sou um espírito habitando um corpo e em trânsito e transitório, aí nós tocamos de forma profunda, muito mais profunda, a graça da reencarnação. O que acontece conosco é que nós paramos na reencarnação, fazemos do que é passageiro o eterno, e do que é o eterno alguns momentos em nossa vida, e chamamos isso de religião. Vamos encontrar comigo mesma, vou fazer uma meditação. Saio muitas vezes para fazer vivências onde eu contato o meu ser. A proposta cristã, a proposta do Cristo há mais de 2000 anos para nós é vivermos essa instância de forma contínua, contato com o nosso ser espiritual, tendo consciência, ciência da vida com o nosso ser espiritual, olhando a nossa vida a partir do nosso ser espiritual. É o item mais importante. A gente comentou a semana passada, e hoje nós estamos dando continuidade, porque ficou inacabada, né? Quero até aqui pedir escusas, né? Um pouco no afã de falar, de ir colocando. O verbo veio de uma forma muito forte e a gente falou de uma passagem invertidamente, né? Ou seja, quem pergunta, amas-me, Pedro? É o Cristo que pergunta, né? E na hora lá da nossa fala, eu fiz o Pedro perguntando, amas-me, mestre? E depois, refletindo sobre quando fui rever, que eu sempre revejo, estudo, vejo o que foi para poder para preparar o próximo, né? Eu falei, nossa, que curioso, no discurso, Pedro pergunta se Cristo o ama, mas na passagem, é Cristo quem pergunta. Aí fui, averiguei na Bíblia, é verdade. Falei assim, não, tem alguma coisa aí. Por que será que veio esse discurso tão forte
de Pedro para Jesus trocado na minha fala. Claro, porque dentro desta grande dúvida nossa, do nosso ser espiritual, nós não temos certeza do amor do Cristo por nós, nós não temos certeza do amor de Deus por nós, nós duvidamos disto. Não é, a pergunta não sai dentro da esfera espiritual do Cristo perguntando para Pedro: Amas-me, Pedro? Sim, mestre. Amas-me? Aí Pedro responde: Tu sabes que eu te amo. Amas-me, Pedro? Nossa, Senhor, por que perguntas? Então apacenta as minhas ovelhas. Mas para apacentar as ovelhas, e realmente Pedro é o ícone da fundação da igreja, não é? Mas para apacentar as ovelhas, eu preciso ter amor em mim. Eu preciso sentir o amor de Deus me amando. Esta é a cura do nosso ego. O egoísmo, ele é natural. Um grande médico, amigo pessoal, acho que ele já faleceu. Depois ele saiu da parte mais da medicina integrativa, espiritualista. Ele viveu no Trigueirinho muitos anos. Depois não vi mais, né, naquela comunidade chamada Trigueirinho. E ele trouxe isso, ele falava disto com muita tranquilidade. Ele falava: nós temos emocionalmente, enquanto espíritos reencarnantes, 2 anos de idade. Em verdade, a nossa idade emocional não é uma idade adulta. Ele era um adulto, eu também. Vejam, a nossa idade emocional é infantil. Nós, o tempo todo, estamos tomando do pai e da mãe e vamos ao mundo continuando com 2 anos emocionalmente. O que nós precisamos é superar a nossa infância. Mas não superar no sentido de abandoná-la, criticá-la, entrar naquela história de conflito de gerações com pai e mãe, nada disto. É crescer no sentido de tornarmos pais e mães. Sim, né? Você é mãe, tem sua filha. Né? Ele tinha feito voto de... E o que aconteceu na vida dele, né? A solidão e a dedicação à medicina e à ciência iniciática e tudo mais. É uma história singular e particular, né? Mas as pessoas, quando são pai, quando são mãe, continuam com 2 anos de idade. Tanto é que elas têm parca paciência com as crianças nos primeiros para os 7 anos, depois muito menos na adolescência, e os conflitos de gerações separam as gerações quando a vida deveria uni-los, e o reconhecimento da paternidade e da maternidade, da nossa existência, devendo a nossa existência àqueles seres, deveria ser pura gratidão. E o que é gratidão? É o ato da graça. O que é a graça? É amor. Foi gratuito. 2 seres se amaram e de repente a concepção aconteceu. De repente não. Era natural acontecer. Tanto é que quando não acontece, as pessoas fazem até tratamentos, né, para acontecer. Enfim, a gente migrou nessa direção e aqui estamos trazendo para vocês já essa dimensão entrando, retomando aqui o discurso, então, primeiro do Cristo, que na realidade, ipsis literis, né, como está lá na Bíblia, Jesus é quem pergunta para Pedro, mas no nosso discurso saiu Pedro perguntando. Quer dizer, a nossa criança interior pergunta, e isso está dentro lá do texto. Realmente, nós precisamos superar aquela criança que só toma, né, da mãe. E ela precisa passar a dar, a contribuir, como uma árvore que cresce e dá frutos. Como a lagartinha que anda e se alimenta do que tem, do que lhe dão, e ela vai tomando de tudo pela frente e voa, tem asas, torna-se borboleta. É uma imagem usada também pelas escolas iniciáticas de uma escola chamada Unipaz, que é muito bonita aqui no Brasil, a gente nunca falou dela, mas tem vindo muito as ideias, as forças, né, do texto desses seres que fundaram esta caminhada, que tem a ver com essa arte terapêutica aí, da nossa busca do nosso ser sublime. O que aconteceu com Pedro? Por que nós estamos trazendo todo este breve discurso? Essa fala mais assim aprofundada, né? Nós o tempo todo, como falamos no discurso passado, estamos: amas-me, ó Deus, então dá-me provas.
como uma criança, dá meu papá, da minha roupa, da minha. Eu fico tomando o tempo inteiro e sinto-me inseguro quando não tenho, quando se ausenta. Qual a importância esse trabalho na arte de educar, na arte de estar com os filhos, na arte de, sabe, espalhar e colocar o filho diante do mundo, de tomar com o filho do mundo. O adulto, ele toma sozinho. Os filhos não acompanham. E isso dá uma distância, um vazio, que depois os filhos não alcançam mais os pais. E nem os pais alcançam os filhos, e os caminhos se separam. As visitas são sociais, com os presentes em datas estas ou aquelas, são penosas. Meu Deus, é como se eu tivesse cansaço de Deus. Nosso pai e nossa mãe é a figura divina em nossas vidas, no humano. E se eu não entender isto e não vivenciar isto, eu nunca vou sentir. É verdade, é uma coisa grave isto. Nós devemos olhar para isso. E para isso eu tenho que sair do ego. E eu preciso deixar de ser criança. Senão o tempo todo é o pai e a mãe que tem que dar. Mesmo mais anciã, mais envelhecida. Você sempre espera. Quando que na velhice é a hora de você dar. Quando precisa você encontrar a alegria de uma mãe e de um pai, na sua maturidade e velhice, é ver, não a lagarta vindo buscar alimento, mas ver a borboleta voar. É uma felicidade. Isso não quer dizer separação. Pode morar na mesma casa, pode cuidar um do outro. Nós não estamos falando de coisas formais, aparentes. Nós estamos falando de essência. E a essência, onde ela está, seja presa ao caule como uma flor no jardim, na rosa, ou voando nas asas da borboleta, ou no ninho, como pássaros ficam, né? Cuidando até que o passarinho possa voar e daí ele vai embora, fazer seu voo, seu caminho. Uma vez uma pessoa perguntou isso, né? Agora, então meu filho vai voar, vai seguir, e eu volto para a minha vida. Será que tem isto? Será que isso é real? Volto como? Não é possível esquecer um filho ou dizer. Os pássaros, sim, vão, mas eles são pássaros. Eles não têm o conjunto de memória. Não está inscrito dentro da memória deles a lei de Deus, que é o amor, amar. Amar é zelar, é cuidar. Enfim, aqui nós vamos parando um pouco para descansar aí a alminha de vocês, né? Quem nos escuta, quem nos ouve. O tema é profundo, né? E vamos continuar em Pedro no segundo momento, fechando a nossa fala hoje, essa parte dele, né? Do temor dele, dos ventos. Comentamos tudo a semana passada, mas nós estamos retomando e frisando o processo da fé, finalizando aí esse caminho que nós fizemos de ver a fé em algumas facetas importantes. Hoje, a superação do nosso ego, do nosso egoísmo, a saída da nossa criança, crescendo no mundo adulto. Lembra de Paulo? Agora precisamos de vocês crescidos. Antigamente eu falava como criança, agia, mas hoje a obra precisa da força do sacro ofício, o sacrifício. Precisa da força de constância, de assumir compromissos, etc. Precisa do meu adulto. E aí, se eu não estiver com esse contato com o meu ser espiritual, como um ser nas mãos de Deus e com Deus, eu vou capengando, eu vou infeliz, eu esgoto, eu vou e transformo a religiosidade em religião. E o estar na casa de oração, ou na casa espírita, ou na igreja, ou no templo, onde eu for, é formal. Vou cumprir um ato de um dever, porque não é lá que eu encontro Deus. Eu encontro Deus no meu ser. Eu vou ao templo, ou encontro as outras pessoas para comungar o corpo do Cristo, nos alegrar de nos encontrarmos, de partilharmos, de fazermos juntos aquilo que recebemos, então vamos dar
àqueles que vêm tomar de nós em suas necessidades enfermiças, físicas, psíquicas, emocionais, para compreender as suas próprias dores, com os paradigmas maravilhosos e eternos que esta doutrina da terceira revelação do cristianismo redivivo nos deixa como um grande presente que ilumina como um farol a nossa escuridão. Com Caio Ismael, então, o nosso aporte de travessia aí para a finalização do nosso pequeno encontro de hoje, caminhando com Jesus. Até Jesus. Gratidão, meu Deus. Minha irmã, nossa, que legal que a senhora foi falando e a gente vai ter como base o texto trazido por Chico Xavier no livro Caminho, Verdade e Vida, o item 23, Viver pela Fé, e a senhora foi falando e a gente foi vendo a sua fala no texto, e muito bacana isso, consegui ver. Mas antes de fazer essa leitura reflexiva sobre o texto trazido por Emmanuel, eu gostaria de deixar aqui o convite para aqueles nossos irmãos que ainda não se associaram, que ainda não se tornaram amigo da Boa Nova, para entrar em contato com a nossa equipe, para realmente passar a fazer parte dessa rede de amor que são os amigos da Boa Nova, para contribuir mesmo com a obra, para ajudar com que os programas continuem, para que os trabalhos caritativos continuem adiante da FEAL. Então, não deixe de fazer parte. Se você quiser se associar, é possível entrar em contato pelo WhatsApp 972510272 ou também pelo telefone fixo 11 24 58 32 14. E só reforçando o que a irmã também disse no começo, que eu também comentei, portal mundomaior.com.br. Lá também é possível fazer a doação, mas também é possível ver toda a grade da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, para realmente acessar os diversos conteúdos que lá pode ser acessado. Bom, então vamos a essa leitura. Na verdade, não é uma leitura, mas uma reflexão sobre o texto trazido por Emmanuel através das abençoadas mãos do Chico Xavier. E é muito legal porque começa o texto falando que Paulo afirma que o justo viverá pela fé. E aí Paulo vai falar que viver pela fé não é rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, que é o que a irmã disse, a nossa infância espiritual. Então Paulo está dizendo que não é essa infância espiritual, que não é estar no templo apenas vivendo as cerimônias exteriores. Isso não é a fé que Paulo quis dizer, que é isso que a irmã disse, não é essa idade de 2 anos, é essa maturidade que a gente precisa buscar. Então, e aí Paulo vai falar que realmente não é a forma, mas a essência, né, que a irmã também trouxe para nós. E a irmã também trouxe para nós que não temos certeza do amor de Deus por nós. Eu preciso sentir o amor de Deus me amando. Essa frase foi da irmã que ela disse, né? Essa é a cura do egoísmo. E é isso que Paulo fala mesmo, que a gente precisa vencer realmente entender que nós somos criaturas de Deus, que nós somos amados por Deus em todas as circunstâncias da existência, assim que Paulo, que Emmanuel fala. E antes de tudo é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Que é o que a irmã nos disse, né? A gente precisa sentir esse amor de Deus, que a gente é amado por Deus, que a gente é querido por Deus, né? Realmente sentir esse amor para vencer o egoísmo, né? E aí Paulo, a Emmanuel traz que a palavra fidelidade, que a fé está ligada à fidelidade, e é o que a irmã disse, a gente, em relação aos nossos pais, precisamos ser fiéis a eles, porque eles são a representação de Deus na Terra para nós. Então, essa ligação que fé está ligada à fidelidade, e a fidelidade aos nossos pais, que são os representantes de Deus na Terra, que a irmã também nos trouxe, né? E aí, Emmanuel fecha com o texto, com uma referência da oportunidade de testemunharmos a nossa fé, dizendo que as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte são todos bons amigos para que nós possamos ser justos e vivermos pela fé, ou seja, testemunhar o nosso amor por Deus, a nossa maturidade espiritual, que a irmã trouxe essa questão de a gente nos tornarmos adultos espirituais. Nada mais é, então, para que isso aconteça, Deus nos dá as oportunidades.
que é a ingratidão, os enganos, a morte, o abandono, né? Para que a gente possa testemunhar a nossa fé e trazer essa maturidade espiritual nesse testemunho para a gente se sentir amado por Deus mesmo, né? E é engraçado a irmã falando, né? Porque a gente realmente, como a gente se sente infantil, e a gente não consegue sentir esse amor de Deus, né? Então, não tinha pensado nisso, que é falta de fé. Então, nos sentindo amados por Deus por essa oportunidade, eu agradeço imensamente por estar aqui exercitando a fé, porque estar gravando o programa, fazendo apresentação, aprendendo, a gente está exercitando essa fé, esse desconhecido. Então, eu agradeço por essa oportunidade e a você que está nos acompanhando, um forte abraço. Espero que realmente ajude todo esse conteúdo trazido pela irmã, pela TV Mundo Maior, através da TV Mundo Maior, que ajude a nós aumentarmos a nossa fé e vencermos o egoísmo. Boa tarde a todos, nossa gratidão. Abraço, irmã. Ismael fez aí uma ligação importante entre o texto. A gente encontrou o texto um pouco antes apenas de lermos, né? Procuramos assim que na listagem. Então, a gente vê que o discurso vai sendo dirigido por uma inteligência ulterior, né? Maior, ligado quando nossa self está ligada, né? Quando a gente olha nosso próprio ser como pertencente à consciência das consciências, à inteligência das inteligências, à causa das causas, que é a definição que Eurípides Barçanufo, tutelar de nossa casa de oração, faz naquele grande poema Deus. Como é lindo aquilo, né? Eu te vejo, Senhor. Ele vai descrevendo de forma ímpar. E ali, na descrição deste poema, a gente vê toda a grandeza e a beleza de Deus. A gente ainda vai continuar observando, então, nas passagens de Jesus, esse crescimento do eu, do ego, né? E mesmo em Pedro, eles haviam vivido essa passagem de Pedro no lago, né, de Nazaré. Ela aconteceu depois da multiplicação do milagre dos 5.000 pães, né, os 2 peixinhos, os 5 pães, e daí 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, o dia que eles passaram. Aqui aconteceu bem-aventuranças maravilhosas, e anoitece, né? Eles vão embora, ele fica ali meditando, e o barco sai. Quando ele vê o barco está longe e começou um pouco de ventos, ele vai sobre as águas andando. Os discípulos, a narrativa em Mateus, né, mostra isto. Os discípulos se atormentam, falam, lá vem um fantasma. A gente até comentou semana passada sobre isso. E o quanto se tinha conhecimento de fantasmas, né? Que é uma palavra, né? Foi traduzido como fantasma. Tem traduções que falam assombração, tem traduções que falam, que espírito, né? Que espírito é esse que vem sobre as águas? Né? Até vou ler para vocês biblicamente, porque é bonito o texto, e como há tempo também aí para a gente brincar um pouquinho mais, né, com a palavra, é muito bonita lê-la. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte, e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, tinha passado o dia pregando, meditou, estava ainda acordado. E geralmente os pescadores saem, né, durante a noite, né, no amanhecer, um pouco antes. Jesus foi na direção deles andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritaram apavorados. E Jesus estava tão perto, né? Porque ele ouviu eles gritando, né? Quer dizer, não foi assim um fantasma, não, deve ter gritos, né, de medo. A gente fica imaginando para ele ouvir, né, no meio dos ventos. E calma, calma, sou eu, não tenham medo.
Aí, no ímpeto de coragem, Pedro, assim, tomado, né? Aquelas coisas que a gente faz sem pensar, que depois que a gente pensa, a gente fala, eu não teria feito. Eu acho que é meio que Pedro viveu aqui. Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí andando sobre a água também. O senhor não está andando sobre... Porque Jesus fala, sou eu, não tenho medo. Então, se és tu mesmo, faça com que, olha aí, Pedro duvidando de sua fé, Pedro pondo à prova, Pedro pedindo prova. Veja como humano, quanto isso parece conosco. O quanto seguir Jesus e estar em Deus e crescer não quer dizer nada tão eloquente ou grandioso que a gente não possa alcançar. É muito pertinho da gente, é muito humano. Ele se fez homem, se humanizou para nos dar a dimensão do que nós percorreríamos, né? Aí, Pedro, aquele ímpeto de coragem, né? Então venha, diz Jesus. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas, quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre seus pés, porque a água estava se movimentando, vejam, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Então, veja, tem narrativas que falam que os ventos bateram, mas ele aqui, eu gosto muito dessa tradução, porque ele pega do hebraico coisas assim, sabe, lindas, que muitas vezes outros tradutores não têm. Né? Quer dizer, ele olha para a movimentação das águas debaixo dos seus pés. Ele não estava andando numa terra dura. Aí ele sentiu a mobilidade. E com isso ele teve medo. Algumas traduções, e nós focamos na tradução dos ventos, porque também no começo da narrativa fala lá, aventar muito forte. Então, ele não tinha prestado atenção nem nos ventos e nem nas águas se movendo. Em algumas traduções, o tradutor enfatiza nos ventos, e é importante. O que, que são os ventos? No encontro passado, a gente focou os ventos como as falácias das pessoas, seus pensamentos de dúvidas, seus temores, que ele está, são ventanias internas e externas. Mas ele olhou para os pés, quer dizer, ele abaixou a cabeça, ele olhou para si mesmo. Ele não continuou olhando assim como eu estou olhando para você agora, que estou falando nos olhos de Jesus, ou para Jesus. Ele prestou atenção nele. Olha o ego. Quando ele está andando, ele fala, aquilo é a selfie falando, é o ser dele sublime, supremo, crente, crédulo, entregue. Ali ele foi. E ali ele andou sobre as águas. Mas de repente ele volta a ser o Pedro, pequeno, inseguro, nas águas, com 2 anos de idade emocionalmente, como disse esse grande clínico, né? Esse doutor maravilhoso, né? Um grande amigo, foi bom lembrar-me dele, sabe? Então, vejo que quando a gente pensa em nós, ou vou sobreviver, ou tem um sentimento de preservação própria, que isso é muito da criança, é muito da infância, né? Aí você afunda, aí você perde o milagre, o miraculo, você perde o sobrenatural, você perde a fé some. Cadê a fé? Você deixou de olhar para a fé. Então vamos guardar esta memória, grafar em nós, sabe? Vamos pintar sobre isso, fala disso na sua palestra, para os seus filhos, comenta no seu evangelho no lar, é muito importante. Olha, hoje eu tive uma atitude como Pedro diante dos ventos. Parei de olhar para Jesus, sumi, perdi a minha self, ou seja, a minha consciência de que eu sou um espírito, a minha consciência de que eu sou alma, e mergulhei no meu ego e pensei só em mim e afundei. Quando a gente afunda, é afundar em mágoas, é querer, sabe, é julgar os outros, julgar-se também. Quando eu julgo os outros, eu estou tão somente julgando a mim mesmo, né? Aí, mestre, és tu mesmo, então faça que eu vá andando. Ele fez. Jesus, venha. Aí Pedro pulou. Ele vai afundando e grita: Mestre, mestre, salva-me, gritou. Jesus rapidamente o segura pelos ombros, pela mão, e o censurou. Olha o que disse Jesus: Que homem sem coragem! O que aconteceu com você? Olha Jesus perguntando. Vamos guardar essa frase? Nossa, eu estou tão covarde hoje. Cadê minha coragem? Né? O que está acontecendo comigo? Vamos fazer a pergunta de Jesus para nós. Vamos olhar para a face de Jesus quando a gente estiver declinando de uma atitude moral correta, declinando de uma fala bonita e eterna e amorosa, declinando perante para me aparecer, para meu ego ser vislumbrado como isto ou aquilo, sabe? Tenta lembrar-se disso, né?
Salva-me. Você está afundando. Você está olhando só para você. Você não vê consequências. O seu ser interior, grande, que sabe de todas as coisas e se sente partícula de Deus, como gota no oceano, que tem consciência do oceano, essa é a diferença do humano. Ele pode ter consciência do mar divino, da consciência divina, desse plasma divino, criador de todas as coisas. É viver nele, com ele, certo? Aí ele disse, né? Olha que coisa forte, né? Que homem sem coragem. O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco, o vento acalmou. Os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco adoraram Jesus, exclamando: Não há dúvida, tu és filho de Deus. Tá vendo? Então, sobrenatural, quer dizer, para mim ser filho de Deus, eu preciso criar e construir a minha consciência cristã. É para isso que nós estamos aqui no Caminhando com Jesus, é para isso que existe a FEAL, para isso que André Luiz, que é chamado que é o repórter do além, e as casas André Luiz, o complexo André Luiz, como eu vi Damião falando no dia do ar. Não esqueço de assistir e reassistir o programa do ar, foi lindo. E foi uma honra ter sido convidado para participar naquela manhã. Foi maravilhoso falarmos ali, sabe? Doa, faz sua parte, não é já aquilo que a gente falou no encontro passado também, né? Dá do pouquinho que você tem, R$ 5, 10, 2. Não lembra da moeda da viúva, da mulher que só tinha uma moedinha e que lhe ia faltar e deu no gasofilaço da caridade. E o homem que deu do que sobrava, não pesou nada. E a moedinha dela foi tchum, na balança. É, porque o dar é isto. É tirar de si. Não é do que sobra. Porque a criança faz isso, né? Depois que ela come, ela dá um pedacinho pra você. Quando dá, né? Até que ela aprenda lá pelos 3 anos, 4 anos. É tudo para ela. Olha o ego se formando. Mas lá na criança é natural, porque ela está aprendendo, se fortalecendo. Mas o problema é que tem 90 anos e continua. Tem centenas de reencarnações e ainda continua. Vamos olhar para isso e vamos dar o passo. Rogar a Jesus que te ajude a andar sobre as águas e não afundar e não olhar para si e saber que você vai vencer suas angústias, vai vencer tudo isto. Já é uma vitória estar vivo e no cristianismo vivo. Os dois subiram no barco, o vento acalmou, os discípulos falando, concluíram a travessia e ancoraram o barco em Genezaré. Quando o povo soube que ele estava de volta à cidade, espalharam a notícia e reuniram os doentes, que pediam permissão para tocar a orla da roupa, e todos que a tocaram foram curados. Bom, aqui fechamos essa leitura tão linda, tão pacífica, tão doce e tão dócil de Deus. E vou abrir para vocês uma leitura de um estudioso do Cristo. Ele se chama, é uma escola, sabe? São 3 seres muito bonitos que fazem essa obra e trazem notícias assim muito importantes para nós, sabe? É um ser que tem essa um colégio internacional dos terapeutas. Eles estão ligados àquele colegiado antiquíssimo dos antigos terapeutas, né? É muito importante ver a coordenadora Roberto Crema, né? Que aí é uma pessoa que brasileira, Pierre, o EU, que eu não conheço, e também um ser chamado Jean-Yves Leloup, que faz assim um trabalho lindo. Ele traduziu inclusive os evangelhos apócrifos, é um estudioso, né? Essa obra a gente vai até adotá-la na nossa casa para ajudar os nossos irmãos a crescerem, né? Mas ela tem tempo para ser estudada, porque se eu não tenho consciência, se eu não crio essa entrada, né, no conhecimento, pelo menos dos 4 evangelistas, das parábolas, sabe, como é que eu vou avançar lá e poder olhar de uma forma, né, de alguém que traduziu os evangelhos? Pense, né, a leitura é perigosa, porque senão eu viro um citador de normativas sem vivê-las. Então, meu Deus, é pior. Chama delito teológico no plano espiritual. Me explicou certa vez nosso querido Eurípides. Cuidado, né?
me apontando os perigos daqueles que vêm com muita intelectualidade sem vivê-la, né? Observa não as falas, mas a prática. Geralmente os discursistas, né? Os preletores, as pessoas não têm essa prática caridosa, dessa preocupação, sabe, de fazer a coesão interna primeiro, para depois se postar no mundo como ajudante, não é? A gente quer os primeiros lugares, fala a verdade, como uma criança de 2 anos quer estar sob o olhar da mãe. E ele não entende que esse olhar da mãe é o olhar de Deus para ele. Esse olhar de Deus estará sempre sobre ele. Só que, com 2 anos, 3 anos, eu preciso materialmente olhar. Quando eu cresço, quando eu amadureço, então eu sei que ele olha e eu sinto o olhar de Deus em mim. Eu sinto a sua presença. É uma alegria que não acaba, uma força que não termina, uma grandeza que desprende continuamente. É um estado indescritível, sabe? Você precisa ter coragem de viver, não tenha medo de viver, tá? Então eu separei aqui não sei se vai haver tempo para a gente ler, né? Mas eu separei aqui essa parte de Pedro, né? Que ele olha, é bem bonita, né? Ele estava estudando Pedro, ele fala isso, né? Então eu vou ler porque fica mais completo para que você possa seguir o seu trabalho, né? Nós precisamos percorrer, diz o autor, perceber o processo transpessoal que está em curso na nossa pessoa. O que é transpessoal? Além da pessoa, que transita por nós, passa por nós, mas vai além de nós, tá? O nascimento da borboleta, como nós falamos aqui, na larva que somos. Nós não poderíamos falar de todos os apóstolos, mas eu gostaria de dizer sobre Pedro, né? Quando a gente leu, abriu a palavra e viu Pedro e veio a imagem das águas, do afundar, e imediatamente a gente abriu e viu esse texto. Falei, nossa, é para a gente ler e levar para você, tá? Ele faz algumas afirmações bem fortes que não cabe, precisaria fazer contexto e texto, e não é esse o nosso objetivo, né? Aí ele fala, você se lembra do episódio de quando Pedro anda sobre as águas, sobre o mar, né? Ele olha para os pés e afunda. Aí ele fala, para os antigos terapeutas, que são os terapeutas de Alexandria, são chamados, né? Isto é visto de uma forma, assim, olhando pelo olhar desses terapeutas, né? Ah, há uma sabedoria que diz que quando o ego, o nosso eu, olha para a self, né? O self, essa consciência, esse ser consciente, quando eu tenho confiança nesse estado de trânsito da nossa pessoalidade, que aqui nós estamos transitando, passando, e tu que te tornaste uma viagem, é um verso espiritual que a gente recebeu na nossa adolescência, né? Aí você tem confiança nesse trânsito e nessa travessia. Você se entrega, você não tem medo. Você continua olhando nos olhos de quem te aponta, né? E você pode andar no mar agitado das emoções e não afundar na identificação. Mas desde que o eu se volta para si mesmo e se fecha em si mesmo, ele se afoga. Então, é um caminho para você não se afogar, não se sentir afogando, não se sentir perdido. Então, vamos orar hoje para isto, encerrando aqui nos minutinhos finais, essa beleza e essa recuperação tão bonita que trouxemos aqui, né? É lindo. A fé, o propósito da fé. Que nós tenhamos fé no olhar do Cristo, que nós vejamos nele o enviado, que nós realmente não duvidemos de que ele é esse enviado e que não tiremos os olhos dele, que viva com ele. Ele dá força para você resistir às tentações, dá força para você seguir o seu caminho. Então vamos lá? A mão em concha, sabe? Você vê que a mão, quando você vai falando, vai ficando oleosa, vai ficando mais quentinha. Você põe no rosto e sente, sabe? Porque ele vem, ele olha, ainda mais nesse horário que nós estamos. André Luiz nos revela que às 21 horas ele desce ao fundo do abismo para iluminar a todos nós.
Aí fecha teus olhos, anda sobre essas águas como Pedro, mentaliza o mar e vai andando. Sabe, são as águas tempestuosas ou os ventos fortes da noite. Ainda não é aurora na sua vida. Diz, Pai, Pai querido, Cristo amado, que eu ande sobre as águas. E eu sei que tu estás perto de mim. E quando eu pensar só em mim, eu sei que eu vou afundar. Mas logo me lembrarei desta lição, de que eu preciso continuar olhando, ó homem de pouca coragem. A coragem é o core, é agir com o coração. Quer dizer, eu tenho pouca ação de amor em mim, eu tenho um pouco sentir em mim, um pouco sentir. Cor age, ou seja, coração e o amor em mim não está agindo. Boa tarde, caminhando com Jesus até Jesus. Faça a tua prece sozinho, fecha teus olhos e anda sobre as águas. Vai até Jesus quando sentir-se atribulada, atribulado. Encontre a sua self, seu ser sublime, superior, passando, atravessando, viagem apenas. O porto não é aqui nem agora. Amém. Graças te damos, ó Deus Pai. Você acompanhou Caminhando com Jesus.